Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hello! Segundou, segundou! Vamos segundar e iniciar a semana falando sobre conexões com clientes auditivos? Vamos! Sim, a sequência da live, da transmissão de ontem, que nós falamos sobre os perfis sensoriais. Lembrando que existe diferença entre perfil sensorial e perfil comportamental, mas a gente está focando em perfil sensorial aqui hoje. Ou começamos a conversa ontem, que vem numa sequência aí de uma conversa sobre escuta ativa, né? Sobre palavras positivas, tudo para quê? Para fazer aquela comunicação, bom dia, Val! Para fazer aquela comunicação positiva com o cliente acontecer. Então, hoje eu vou te ensinar a se conectar com clientes auditivos. E aí, claro, né? Lembrando que você pode levar para sua vida. Tô tentando fixar aqui, mas hoje tá difícil de fixar o tema da transmissão aqui. Então, eu tô tentando, nós estamos conversando sobre como se conectar com clientes, né? Usando os gatilhos, algumas técnicas aí de comunicação eficaz, que para nós, pro marketing, para as vendas, faz toda a diferença no jogo, tá, gente? Toda a diferença. Então, eu quero saber se faz sentido para você, óbvio, já pega a sua caneta, seu papel, enfim. Lembrando que esse jogo de comunicação assertiva, ele funciona não só para sua estrutura, para sua arena de marketing acontecer, mas também para você se relacionar bem aí, influenciar o mercado, se relacionar bem. Bom dia com os seus familiares, com os seus clientes, com os seus colegas, enfim, né, com o seu chefe. Oi, 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 oi! Então, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar falando, então, sobre identificar os clientes auditivos e como se conectar com ele. Então, só para recapitular, ontem, a transmissão de ontem, a gente falou sobre os perfis sensoriais, né? Então, eu te mostrei ali que a gente pode... se você nunca sabe qual é o seu cliente que entra na sua loja ou no seu estabelecimento ou se conecta contigo de alguma forma, então é muito importante a gente ter essa consciência de que, por exemplo, eu posso ser... 40% auditiva, 20% visual, 10% olfativa e o restante sensorial. O que vai acontecer? Se eu entro num estabelecimento que tem uma zona sonora melhor, mais confortável do que o do lado, eu vou tender a entrar por do lado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar concentrar todos os perfis dentro de uma comunicação, para que a gente chegue no 100% de aceitação do cliente e assim eles nos escolham, ao invés de escolher a concorrência. Isso é um gol, é algo aí que faz todo sentido e faz toda a diferença nas vendas, no marketing, na nossa comunicação intrapessoal, independente de onde a gente esteja. Então, isso tem a ver com liderar e influenciar pessoas. Então, a pauta de hoje é a gente focar, aprofundar nos auditivos. Ontem a gente fez uma introdução, falei das correntes, dos estudos relacionados a isso, enfim. Hoje nós vamos começar para abordar um por um, tá, gente? Um por um, porque é profundo o tema, mas é muito legal, tá? Isso aqui é uma aula mesmo, de verdade, que eu quero que você aprenda para você vender mais. Os bons vendedores, eles dominam esse jogo, seja porque eles estudaram, seja porque tá neles, né? Mas assim, quando a gente bate o olho numa pessoa, se a gente abre nossa cabeça, abre o nosso mindset, não no sentido de julgamento, não no sentido de manipulação, mas no sentido de se conectar, tudo é sobre deixar o cliente confortável. No momento em que eu me conecto com o cliente, essas técnicas todas que a gente fala, comunicação não violenta, feedback sanduíche, todas essas técnicas aí que a gente tanto fala de comunicação escutativa, enfim, elas servem para conectar com o cliente e fazer com que ele se sinta numa zona de segurança conosco, tá? E conforto. Então isso faz jogo, isso dá bom para nós, tá, gente? Então sejam bem-vindos a todos que estão entrando. Vamos começar aí falando então sobre como identificar um cliente auditivo, como vender para ele, como se comunicar com ele, potencializar a nossa liderança através desse relacionamento que é super importante, tá? A gente identificar, deixando o cliente mais conectado conosco, mais conectado com a nossa marca, mais conectado com a nossa liderança, com a nossa gestão, tá? Então, o que acontece? Como que a gente se conecta com o cliente auditivo, tá, gente? Clientes auditivos, eles, em primeiro lugar, eles são... eu vou falar de como você depois observar eles, quem são, tá? Mas, em linhas gerais, você vai ver na forma de ele falar. Olha só, eu falei você vai ver. Se eu falei você vai ver, eu tenho um traço importante do visual, tá? As pessoas que são muito auditivas, elas não falam se você vai ver, geralmente elas não falam você vai ver, elas falam você vai escutar. Então sabe quando você tá falando com uma pessoa, a pessoa fala assim, eu já escutei falar, não, eu já ouvi falar. Um visual, ele fala eu já vi, eu vi.
né? Um sensitivo, ele fala, eu experimentei, eu vivi, né? Então, a fala, o verbo, ele transmite aquilo que está no nosso coração. Ele transborda sempre o que está no nosso coração. Então, aquela pessoa que é auditiva, ela vai falar muito de shows, ela vai falar muito que ela gosta mais de escutar, por exemplo, podcast do que assistir TV. Então ela vai acabar dando pistas no comportamento dela de que ela realmente é muito mais, tem uma memória muito mais assertiva quando ela escuta do que quando ela enxerga ou quando ela experimenta, tá? Então a gente tem que ter bastante atenção na fala, tá? Primeiro ponto que eu quero te trazer é botar atenção na fala da pessoa, porque a fala da pessoa diz tudo sobre o perfil que ela é, tá? Exatamente sobre o perfil que ela é. Então, ela expressa interesses extremamente auditivos, tá? Ela vai falar que ela gosta de uma música X, ela vai estar falando de música, ela vai estar com fone de ouvido, ela vai estar falando do último artista que fez um show na cidade, ela vai estar te indicando podcasts, ela vai estar te indicando audiolivros, ela vai estar te indicando música. Então ela vai entrar no ambiente, ela vai perceber se o som está alto, se está baixo. Às vezes ela vai até sugerir uma música específica. Ela vai fazer perguntas para ti que são relacionadas à preferência de entretenimentos com som, tá? E na fala, no momento, vamos supor que ainda assim vocês não estejam falando sobre shows, sobre artistas, enfim, ela, como eu disse, ela vai sempre colocar a questão do escutei, já escutei falar, né? Já ouvi dizer como se faz isso, né? Então você vai estar fazendo um bolo com a pessoa, você vai dizer assim, você conhece a receita tal para fazer um bolo tal? Ela vai dizer, já escutei falar, né? Em vez de ela dizer, já vi, eu sei, já fiz, né? Então ela vai dar ênfase nas conversas e nas discussões com preferências voltadas a palavras musicais, né? Então toda a interação verbal dela contigo, ela vai trazer uma experiência auditiva. Ela vai remeter uma experiência auditiva que aquela pessoa teve, tá? Então é fácil observar porque a pessoa ela vai inclinar mais o ouvido para falar contigo. Quando você está falando com o auditivo, ele faz assim, né? Ele se inclina mais para falar contigo. Quando você fala de música, ele tem uma reação positiva. Quando você coloca um som ambiente, ele tem uma reação positiva ou negativa, dependendo da música, se ele gosta ou não, né? Mas você vai ver todas as experiências no ambiente que são auditivas vai deixar a pessoa mais feliz, né? Então, a pessoa ela vai se incomodar ou não se tem muito barulho no ambiente, ela vai comentar. Então, se o ambiente está mais tranquilo em termos de poluição sonora ou não, né? Ela vai comentar alguma coisa que está confortável, que dá para conversar, né? Ou aqui não dá para conversar. Então, ela vai relatar essas experiências sonoras que ela tá vivendo, que ela tá experimentando, tá? Como eu disse, ela vai sempre tender a participar de eventos, né? Relacionados a áudios. Então, é um audiobook que ela viu, é um livro que ela não leu, mas é que ela preferiu escutar, é uma palestra que ela escutou e não que ela viu, né? Então ela vai dizer, você já foi naquela palestra X, você já conhece o fulano Y? Sim, já escutei falar dele, sim, já escutei a palestra dele, não eu fui, não eu vi, né, como eu digo. Então, essas perguntas sobre conteúdo verbal também que eles fazem muito, eles fazem as perguntas, você já ouviu falar, você já escutou falar? Quando ele está conversando contigo, ele faz perguntas, sempre está relacionada ao áudio, alguma coisa de audição, né? Então, são algumas observações de forma verbal que fica muito claro quando o cliente entra no nosso estabelecimento, ele já vai, dependendo de como ele encaminha as perguntas, dependendo de como que ele conversa contigo, você já sabe ali a predominância dele, tá? Porque isso, como eu disse, é uma comunicação subliminar, você nem percebe, você nem se dá conta. Quando você fala quem você é. Por isso que a questão da identidade ela tá muito forte, por isso que quando a gente diz assim para nossos filhos em casa, não come de boca aberta, e aí as crianças falam, mas na rua eu não como, não, mas não é na rua, porque lá fora tu faz aquilo que tá dentro de ti e tu nem percebe, né? Então as respostas, quando você liga para a pessoa que é auditiva, ela fica mais feliz que quando você escreve, né? Então a pessoa no WhatsApp, por exemplo, ela dá preferência por gravar áudios em vez de escrever, né? Se é um cliente que começa, na prática, se é um cliente que começa a te mandar muito áudio, você devolve com áudio, né? Faz o rapport, conecta com ele como ele é, né? Que você vai ganhar mais atenção dele. Então é sobre ganhar a atenção do cliente. Agora, se é um cliente que é visual e você mandar áudio, ele vai deixar para escutar depois.
Ou ao contrário, se é um cliente que é muito auditivo, você manda um texto gigante, a tendência é ele deixar para ler depois, né? Então, conhecer o cliente é super importante para fazer essa conexão, estreitar esse relacionamento mais forte. E isso, por incrível que pareça, às vezes é o que precisa para ele tomar uma decisão de comprar contigo ou com o outro. Porque é um conjunto de sensações, de emoções que faz ele dar preferência para quem vende, mas para aquela pessoa que naturalmente ele tem mais empatia, naturalmente ele se sente mais conectado, mais seguro, né? Por isso que todas essas teorias aqui de perfis sensoriais faz toda a diferença no jogo de marketing, tá? Então, quando ele começa, por exemplo, a participar de discussões online, né? Você vê que a pessoa ali tá num grupo de interação, não só ele faz áudio, mas ele indica outros áudios, né? Ele encaminha outros áudios, né? Às vezes você tá aí numa conversa, numa roda de amigos, ele fala bastante, né? Então, tudo isso caracteriza aquela pessoa que é muito auditiva, que é muito do som, tá? Ele dá um feedback também, né? Ele dá o feedback de elementos sonoros aí dentro dos teus produtos, dos teus serviços, no sentido de ele apontar as preferências dele. Ele faz isso. Ai, que música interessante aqui que você colocou nesse produto, nesse serviço, que acompanhou esse vídeo, né? Então ele desperta muito o emocional dele através do áudio. Lembrando, gente, que tem pessoas que despertam o emocional sobre quando vem uma imagem, né? Então, por exemplo, eu sou uma mãe visual, eu vou ver a imagem de um bebezinho ali mamando, isso vai me emocionar, né? Agora, se eu sou auditiva, eu posso escutar o choro de um bebê num comercial e isso vai me emocionar. Percebe a diferença? Então, o que faz? A gente já vai falar sobre como que a gente coloca a estratégia de comunicação em cima disso, mas o que faz uma boa comunicação, uma boa estratégia? Une tudo, junta tudo. Então, vai lá, coloca elementos sonoros que ativam o emocional, também colocam elementos visuais, enfim, né? Então, é sobre esses cuidados que a gente tem que ter para ativar o sensorial, a emoção daquela pessoa que está conectada conosco. Então, sempre, gente, sempre você vai captar de acordo com o perfil daquela pessoa, né? Então, a gente tem que ter essas habilidades do cuidado de colocar na nossa estratégia todos os elementos que conectam com o nosso público. Então, esse conteúdo de áudio de qualidade é muito importante para fazer a conexão, tá? Aí você abre uma live aqui. Por exemplo, agora eu tô com o computador na minha frente, eu tô transmitindo no YouTube e tá fazendo um barulho estranho no computador, tá? Isso tá me incomodando porque eu sei que pode estar atrapalhando. Então, esses cuidados, né, pra quem é auditivo, tá? Então, esses cuidados a gente tem que ter, tá? Essa questão dos cuidados sonoros, você faz um vídeo, o áudio não tá bom, invista no microfone de lapela, alguma coisa assim, porque vai fazer a diferença, tá? Na transmissão. Então, você tem que criar conteúdos de qualidade pensando no sonoro. Se você faz ali, por exemplo, uma apresentação, uma palestra, coloca lá nos aplicativos de áudio, Spotify, né? Possibilita mais portas de conexão com o seu cliente. Então, às vezes, a gente faz só um post lá estático, uma foto legal, enfim, mas eu não coloco uma narrativa lá dentro do meu Spotify, lá dentro de uma playlist, onde eu vou dar uma acessibilidade maior para aqueles meus clientes que de fato são sonoros. Então isso é extremamente importante. Sempre o cliente pode ver você, sempre um cliente, sempre você, tu. Quando a gente vai pegar no YouTube lá, né, a gente tá fazendo uma atividade, tá fazendo almoço, tá fazendo uma academia, e a gente bota uma playlist, a gente sempre vai priorizar aquela playlist que tem uma sonora melhor. Para os clientes que são sonoros, isso é extremamente importante. Porque eu, por exemplo, se eu não sou sonora, se minha habilidade maior, minha conexão maior não é a sonora, talvez eu não importe muito, talvez eu dê mais preferência pela qualidade do conteúdo mesmo. Agora, se eu tenho a veia muito forte sobre memorizar aquilo que entra nos meus ouvidos, por mais que o conteúdo seja bom, aquilo vai me incomodar e eu vou tender a deixar aquele conteúdo de lado e escolher outro, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência de que o áudio ele é muito importante, tá? Usa elementos sonoros na tua marca também. Olha só, por que campanhas políticas, elas têm aqueles slogans fortes, né? Que fazem com que as pessoas se conectem nelas.
Primeiro, para quando você escutar de longe o som, você já saber que tipo de campanha está relacionada. Mas, sobretudo, porque sim, existem pessoas e grande parte da população, não existe um equilíbrio perfeito, né, entre pessoas que são 30% é sonoro, 30% é auditivo, 30% sensorial, é sensitivo, né, 30% é olfativo, sei lá, não existe uma métrica, 25% para cada um, né, que são quatro fases, quatro classificações, auditivo, visual, sensitivo e o olfativo. Então, 25% da população é mais predominante em cada item. Não, né, gente? A gente não tem essas métricas. Então, o que acontece? Eu vou arriscar de perder boa fatia dos meus clientes por não fazer uma conexão verbal neles? Óbvio que não. Então, grandes jingles, eles são muito bem comercializados e produzidos dentro das estratégias de marketing para poder chamar a atenção do público. Então, campanhas políticas, por exemplo, nunca deixam de trabalhar grandes jingles, nunca, jamais, por causa desses efeitos sonoros, tá? Que fazem toda a diferença no jogo das campanhas, né? Então, eles vão trabalhar ali o visual através de vídeos, vão trabalhar visual através de panfletagens, logotipia, mas a questão dos jingles, ela acaba sendo muito forte, né? Então, é super importante você usar elementos sonoros relacionados à sua marca, ao seu posicionamento de marca, para atrair a atenção do teu público e se conectar com eles, tá? Outra questão importante é você realizar webinários, tá? Então, se você tem eventos online para produzir, faça. Se você tem conteúdo interessante nesse sentido, faça. Porque muitas pessoas se conectam escutando a tua voz, escutando o teu conteúdo, escutando a tua educação, escutando a tua palestra, tá? Muito mais do que estando presente, às vezes, num determinado momento de físico, né? Que você possa proporcionar. Então, hoje, a gente já sabe, gente, que ganha público, ganha mercado, ganha vendas, quem trabalha esse formato híbrido, tá? Se você tem uma loja física, você vende X. Se você tem uma loja virtual, digital, você vende X. Se você junta as duas, você vende 2X. Isso parece óbvio, mas é algo que tem que ser dito. Então, quando você proporciona, eu quero me dispor a fazer palestras, transmitir meu conhecimento, educar o mercado, faça das duas formas. Presencial para um público seleto, para aquele grupo de clientes VIPs, e também faça no formato online para você ter aí maior ascensão. E essa maior ascensão, ela está relacionada com aquelas pessoas que se conectam em ti através da escuta, né? Então, promova aí audiobooks, materiais didáticos sobre a sua marca, sobre o que você faz, sobre o seu business, que faz toda a diferença no jogo, tá? A música também, na experiência com o cliente, como eu já disse, é muito importante. Então, na sua loja, coloque sempre uma música ambiente que esteja relacionada com o seu público. Se é um público mais jovem, músicas que sejam mais atrativos aos ouvidos dos jovens. Se é um público mais maduro, que seja um estilo de música que seja atrativo mais ao teu público maduro. Então, é sempre importante a gente estudar bastante o nosso cliente, para entender que música é interessante para ele. Então, dependendo da região que você está também, tem perfis de gostos de musicais diferentes. Se eu sou uma empresa, por exemplo, que tem um público muito cristão, eu vou, de repente, usar umas músicas mais gospel. Se eu tenho um público que é muito do interior, eu vou de repente usar música mais sertaneja, dependendo de onde eu estiver, da localização que eu estiver e do perfil comportamental. Aí é perfil comportamental do meu cliente, da psicologia do meu cliente, eu vou escolher que tipo de música vai fazer mais conexão e agradar mais ele, cair no gosto dele. Então, audiobooks, materiais didáticos, tudo isso faz a diferença no jogo, tá? Mas também essa questão de eu incluir dentro da minha rotina, da minha estrutura física, esses ambientes, essas músicas que fazem toda a diferença. Elas emotivam, gente. A música, ela emotiva, assim como o visual, são instrumentos que emotizam, que fazem as pessoas sonharem, que fazem as pessoas imaginarem. Então, lembrando que marketing e vendas está sempre relacionado com eu ativar a emoção do meu cliente. E no momento que eu ativo a emoção do meu cliente, eu também posso e devo utilizar esse recurso de música, tá? De instrumentos, de jingles, de barulhos específicos. Então, você vai ali botar um choro de um bebê num comercial, é um tipo de barulho que faz diferença. Você vai fazer uma transição de um vídeo para o outro, você vai colocar um elemento de transição sonora ali, vai fazer o contexto soar melhor.
e isso vai atrair a atenção do seu cliente na medida que ele vai entender que você tem um cuidado de produção com ele, tá? Então, o importante é você entender que a música na experiência com o cliente, ela muda o jogo, especialmente para aqueles clientes que são auditivos, tá? Então, faça sempre esse olhar de integrar a música dentro da sua estratégia de comunicação. E isso vai fazer com que a atmosfera da sua conexão com o seu cliente seja muito mais atrativa para aqueles clientes que têm uma preferência pela música no sentido de conexão, no sentido de memória mesmo, tá? E aí, nunca esqueça da comunicação clara por telefone. Existem clientes, sim, que ainda gostam do telefone. Eu sei que na dinâmica do dia a dia, isso acaba sendo mais complicado fazer. Mas veja bem, se você tem um cliente, se você tem um bom sistema de relacionamento com o cliente, se você identifica qual é o perfil comportamental do cliente, se você anota isso dentro do seu sistema de relacionamento, na hora de você mandar uma campanha para ele, você pode configurar o seu sistema de envio, classificar por um filtro, esse cliente é auditivo. Então, daqui a pouco você vai mandar uma gravação para ele e não uma escrita, por exemplo, né? Se você tá ali no seu sistema que ele é um cliente auditivo e você tem que fazer uma nova oferta para ele ou fazer contato com ele para dar um suporte, ou vamos supor que aquele cliente esteja na fase do encantamento com o teu negócio, você vai ligar, você não vai escrever, né? Se você já tem ali o perfil dele registrado no seu sistema de relacionamento, você faz muito gol se você observa essas questões. Então, sempre treine a sua equipe para tentar identificar o perfil comportamental do seu cliente. Claro que às vezes não é possível, tá, gente? Às vezes não é possível identificar e tá tudo bem. Mas quando você consegue identificar, registra e treine o seu cliente. Olha, esse cliente aqui, ele é muito auditivo, então opte por ligar para ele, opte por dar feedbacks em fala para ele, né? Para ele escutar a tua voz, que isso vai fazer ele se agradar de ti. Então, isso vai potencializar a experiência que ele tem contigo, tá? Não esquecendo que a gente tem um público de deficientes visuais muito grande no nosso Brasil, tá? 3,5% da nossa população tem deficiência visual, tá? E essas pessoas, automaticamente, elas são muito auditivas. Elas não só são muito auditivas, como elas dependem muito dos nossos recursos, das nossas estratégias auditivas para poder aí fazer essa conexão conosco, tá, gente? Então, isso dá cerca hoje no Brasil, em termos de mais ou menos 700 mil pessoas, tá? Elas baixam aplicativos nos celulares dela para poder fazer essa conexão, que é a leitura de tela. Isso eu tô falando porque tem muita gente, muita empresa, você aí que daqui a pouco faz muitos posts, enfim, que trabalham a comunicação visual, aí colocam um head, que a gente chama que é o título do post no visual, no card, mas esquece de colocar na descrição da cópia ali, da legenda. E aí faz uma legenda muito vazia. Ou às vezes grava um vídeo, né? E não coloca uma boa legenda. Ou às vezes faz um carrossel, onde o carrossel, isso é muito comum, o carrossel ali da tua rede social explica tudo, mas na legenda não tá descrito, não tá transcrito, vamos melhor dizer assim, né? Transcrito o que tá ali nos posts de carrossel. E aí quando não tá transcrito, aquelas pessoas que têm deficiência visual, elas não conseguem, os aplicativos delas não conseguem ler o que tá na tela em termos de carrossel, em termos de card, que tá oculto. Então é sempre importante a gente ter esse cuidado de transcrever toda a mensagem nas redes sociais, nos posts, tá? É sempre a gente ter esse cuidado de que realmente existem pessoas que se conectam muito mais à marca através do auditivo, né? De novo, é sempre bom a gente juntar todos os elementos dentro de uma estratégia, porque a gente tem todos os níveis, todos os perfis, tá? Então considere esses feedbacks aí, em termos de áudio, quando você sabe que o seu cliente é auditivo. Coloca ali no seu CRM, na sua planilha aí, essa observação sempre que você puder. Este cliente é auditivo, né? Então, a pessoa, quando o teu time de vendas aí, se ele for muito bom, ele vai ler aquilo, vai saber, eu vou ligar ao invés de escrever. Ao mesmo acontece ao contrário, que a gente vai falar amanhã sobre o perfil comportamental visual, né? O cliente que ele é visual, seu time de vendas tem que escrever, mandar imagens e não ligar, é o contrário, tá? Ninguém é captado, todos nós, de novo, temos as nossas preferências. Tem pessoas que são, sei lá, 90% auditiva,
70% auditiva, 60% auditiva. Então, com certeza, vai dar muito mais match e ele vai dar preferência para a pessoa que entende a conexão, que faz essa conexão com ele, tá? Isso é natural, tá? É importante que você tenha em mente isso. Então, personalizar essas abordagens de vendas, marketing, ela é dando ênfase nas conversas para o teu cliente que é auditivo, faz toda a diferença no seu jogo e vai sim resultar em mais vendas, tá? Vai resultar em mais vendas. Então, explore vídeos, explore conteúdos online, tá? De forma acessível, Sim, é bom colocar sempre legendas, tá, gente? De novo, existem aquele público que tem deficiência visual, então sempre tenta colocar legenda nos vídeos. Isso vai ativar não só o público que tem perfil visual, que a gente vai falar amanhã, mas também as pessoas que têm a questão que precisam dos aplicativos ali, leitores de telas, consigam entender o que está sendo escrito, o que está sendo narrado, né? E crie conexões, né, com comunidades sonoras, vamos dizer assim, daqui a pouco. O que significa isso? Você tem um grupo de transmissão ali com clientes no WhatsApp ou no Telegram, né? Você pode escrever e depois mas você pode sempre acompanhar um áudio, tá? Isso é super interessante. Então você vai lá, faz um post, tá? No seu grupo de transmissão com seus clientes. Você escreve, faz uma síntese do que tá acompanhando e grava um áudio, tá? É sempre interessante você unir todos os elementos para ativar o máximo de sensorial do seu cliente, tá? O máximo de possibilidades aí do seu cliente ser atraído por você. Então, para adotar essas estratégias, tá? Você basta ter consciência de que existe esses níveis de perfis, de que todas as pessoas elas não são iguais e que sim, elas vão preferir uma marca ou outra a partir desses elementos. E é muito interessante porque ontem eu dei o exemplo do Boticário, né, que ali as meninas estão, eles trabalham muito o marketing olfativo, que depois a gente vai entrar também na sequência, muito visual, né, mas eu não me lembro, por exemplo, de entrar numa loja dessas e ver um som ambiente. Em outras eu entro e escuto, outras lojas eu entro e escuto. Então, se o som ambiente me agrada, eu vou me sentir confortável, a tendência é eu ficar mais tempo dentro daquela loja, entende? Então, é sobre eu deixar o cliente o máximo de tempo possível comigo, tá? Só que aí a gente só tem que ter um cuidado, tá, gente? Isso é muito importante. Eu me lembro que na época que existia antigamente uma tendência das pessoas colocarem som no site, tá? Depois, graças a Deus, isso caiu por terra. Por quê? Justamente você, quando dá o play automático, às vezes, numa campanha que envolve, por exemplo, um site, quem é visual não gosta, né? Então, a gente também tem que ter o bom senso, justamente de saber que a gente não sabe quem é o cliente que está se conectando conosco naquele momento. Então, no site, você pode até ter elementos sonoros, mas desde que a pessoa clique no play, tá? Porque se ela é sonora, se ela é auditiva, ela vai clicar no play. Então, vai ter aquele vídeo de introdução ali na sua página, no seu site. E aí, se a pessoa é sonora, ela vai apertar no play para escutar o áudio, enquanto ela termina de acessar o resto, estudar o resto do site. Agora, não põe no play automático, porque sim, existem também os visuais, que a gente vai falar amanhã, tá? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio de bom senso. De fato, esse bom senso para entender que funciona esse jogo, tá? Isso faz diferença no mercado. Usar todo esse recurso, mas com bastante moderação, tá? Com bastante moderação. Isso é muito importante. Como identificar um cliente auditivo, então, eu já dei alguns spoilers, né? Preste atenção, tá? Hoje, durante o dia eu te desafio, tá? Com todas as pessoas que tu vai se relacionar, presta atenção. Você vai falar com o seu filho, tá? Percebe se ele vai dizer, mãe, eu te escuto, mãe, eu te vejo, mãe, percebe o que deixa ele mais na zona de conforto. Se ele passa o dia inteiro escutando coisas, se ele passa o dia inteiro vendo coisas, folheando coisas, né? Aí você vai ter uma boa ideia se o seu filho, por exemplo, é mais auditivo ou mais visual. Perceba o seu marido, perceba a sua esposa, né? Tira o dia de hoje para perceber se as pessoas que você está se comunicando, elas te perguntam mais sobre você já escutou falar disso ou você já viu isso, né? Se as pessoas estão falando contigo ali, você já escutou falar sobre isso, pode ter certeza que ela é auditiva. Ela sempre vai tender a puxar pela escuta, vai transbordar do coração dela aquilo que ela é.
E se você consegue identificar, fazer esse exercício, vai ficar depois no flow, tá? A pessoa vai chegar perto de ti e já vai saber. Dependendo de como ela fala, dependendo das palavras que ela usa, dependendo das preferências dela, você já vai saber rapidamente se ela é auditiva ou se ela é mais visual, ou se ela é mais sensitiva ou se ela é mais olfativa. E aí, o que vai acontecer? Você sabendo disso, você vai ter uma influência maior naquela pessoa, naquela liderança no momento, se você de fato entrar na vibe, entrar no jogo, né? Você já escutou falar? Sim, já escutei falar. Opa, é auditiva. Deixa eu botar um sonzinho aqui, né? Então, dependendo da situação que eu tô, eu tenho uma amiga, por exemplo, que eu vou na casa dela, sempre tem uma música rolando por trás, né? Extremamente auditiva. Extremamente. Sempre quando eu vou na casa de determinada pessoa, sempre tem ali um som por trás. O que acontece? Quando eu quero me comunicar com essa pessoa pelo WhatsApp, eu mando um áudio, porque eu sei que ela vai... é fato, gente, isso é batata, tá? Quando eu mando áudio, a resposta vem mais rápido do que quando eu mando uma escrita. Isso é batata. Agora, essa pessoa que eu tô citando tá dentro da minha rede de relações pessoais. Bom dia, bom dia. Agora, se fosse um cliente meu, isso faria diferença entre eu vender para ele ou não, percebe? Então, se eu tenho ali um orçamento para dar para um cliente, tá? Se eu mando um áudio explicando para uma pessoa auditiva, ela vai entender melhor, ela vai compreender melhor e ela vai dar preferência para mim. Então, eu tenho que mandar, sim, um orçamento escrito, desenhado, né? Mas eu tenho que mandar um áudio. Eu tenho que também mandar o áudio, especialmente se eu não sei se ele é auditivo ou visual. Agora, se eu tenho um cliente que eu sei que ele é auditivo, basta mandar o áudio que tá tudo certo, eu não preciso nem mandar o visual, entendeu? Nem preciso mandar o orçamento impresso ali, né? No arquivo. Então, isso faz toda a diferença no jogo, você entender qual é o perfil do seu cliente. De novo, às vezes não é possível, tá tudo bem. Às vezes o momento de conexão é tão rápido que você não consegue identificar, tá? Mas lembrando, de novo, é um músculo que você vai desenvolvendo aí, uma habilidade que você vai desenvolvendo, assim como identificar o perfil comportamental do seu cliente, que é outra abordagem que a gente vai fazer em outro momento, tá? Então, além dos perfis sensoriais, que fazem diferença no jogo de vendas, no seu treinamento de vendas aí, tem os perfis comportamentais que a gente vai falar em outro momento, tá? Quando você começa a enxergar essas coisas no jogo da influência, no jogo da liderança, no jogo do marketing, no jogo da comunicação, você vai não só se relacionar melhor com as pessoas, aí dentro do seu contexto familiar e de amizade social, como também vai vender mais no contexto de negócios, tá, gente? Então, de novo, não é sobre manipular as pessoas, mas é sobre você ser respeitoso com as pessoas, no sentido de entender como é que elas são, respeitar elas e se conectar de uma forma mais profunda com elas, gerando aquele ambiente de conforto, de segurança, de respeito, tá? Então, isso faz a diferença no jogo da influência, isso faz, sim, diferença no jogo da liderança. Deixa eu repassar aqui bem rapidamente os pontos importantes na sua estratégia de marketing, tá? 7h40 já, então eu vou repassar rapidamente os pontos importantes na sua estratégia de marketing para você incluir o auditivo, as estratégias auditivas dentro do seu negócio. As estratégias auditivas, elas um pouco são deixadas de lado, não tanto quanto as estratégias olfativas, que a gente vai falar na sequência, né, nos outros dias, mas por quê? Porque o digital, ele possibilita muito mais a interação pelo visual do que pelo auditivo, mas o auditivo também tem boas técnicas, boas ferramentas aí para nos potencializar, tá? Então, sempre inclua o áudio na sua estratégia de marketing, tá, gente? Sempre, sempre, tá? Então, treine seus vendedores a respeito de que existe isso, tá? Deixe claro, faça uma dinâmica aí no seu negócio, faça uma roda e comece a lançar perguntas e ver como é que as pessoas pedem para elas, jogue determinado tema. Vamos falar hoje sobre gostos de café da manhã, tá? E aí você faz elas fazerem perguntas, qual é o seu gosto, qual é a sua preferência, e perceba se elas vão perguntar mais com elementos, com palavras que remetam à escuta ou ao visual. Ah, eu escutei falar, é auditivo. Então faça essas brincadeiras para tentar identificar e também elas também identificarem nos clientes o perfil comportamental das pessoas que estão se relacionando contigo, tá? Para você entender que existem pessoas de vários tipos. Então, você tem que ter uma estratégia aí que inclua tudo isso que a gente está falando nos seus meios de comunicação. Então, inclua o áudio sempre nas suas estratégias de marketing para atingir esse público mais auditivo, tá? Considerando, de preferência, considerando os gostos auditivos do seu cliente, em termos de música, em termos de som ambientes,
Então, crie podcasts, né? Faça spots de rádio, enfatize aí componentes, tá? Dentro da sua loja, sonoros, tá? Faça conteúdos interativos, falando, gesticulando, tá? Então, produza quizzes com som, narra histórias através das suas redes sociais, tá? Não coloque só post nas suas redes sociais, esses cards fixos, ou coloque cards fixos, mas com áudio por trás, tá? Provoque as pessoas através da narrativa de histórias, e assim elas já vão se conectar contigo através das suas crenças, da sua missão. Então, mostre o posicionamento de fala. Ah, Aline, mas eu sou uma empresa, coloca um representante lá para falar isso, contrate um influenciador, se for o caso, que seja compatível com as crenças da sua marca para ajudar nesse processo. Então, envolva o público com a narrativa falada, que isso vai fazer, sim, a diferença no jogo, tá? De preferência, vá na corrente dos políticos, isso dá muito certo, faça jingles. Gente, uma campanha política a gente tem geralmente 15 dias, tá? 15 dias para estourar. Sempre tem um momento de pico, né? O momento de pico, que é onde a gente vai ter voto, é 15 dias. Então é muito forte a explosão. Só que assim, dentro do seu negócio, aprenda com essas pessoas, aprenda com esses segmentos que já sabem fazer. Outros segmentos que sabem fazer muito bem jogo do marketing, né? Bancos, automobilístico aqui no Brasil faz muito bem, então aprenda com esses segmentos. Modele eles, faça o que eles fazem, né? Então, grandes players que ativam o nosso emocional, pega redes grandes de supermercados, redes grandes de farmácias que fazem aqueles comerciais maravilhosos, perceba que eles se importam muito com a melodia, com a música. Às vezes é um comercial inteiro só musical, com aquelas imagens poderosas por trás, unindo as duas coisas, tá? Então, modele as grandes marcas que vai dar jogo, tá? Escolher uma boa música faz toda a diferença para ativar o emocional do seu cliente, tá? Só cuida com os direitos autorais, por favor. Então, use e abusa de jingles, use e abuse de marcas, músicas marcantes, tá? Invista sim, né? Se você tem um slogan, contrate alguém para fazer esse slogan de uma forma falada, para assinar isso, as campanhas, né? Isso é super legal, isso faz diferença, tá? Então, os eventos online, como a gente já disse, os webinários, como a gente já disse, faz a diferença no seu público. Atenção à qualidade do som, como eu já disse, faz a diferença, tá? Crie vídeos com conteúdos multimídia, né? Sempre se importando com a qualidade do som. Certifique-se de que as falas estão claras, tá? Certifique-se de que sua mensagem está objetiva, tá? Personaliza a abordagem de vendas através do áudio. Então, quando você tem um cliente ali, por exemplo, que é mais da terceira idade, fale devagar, considere isso, tá? Tenha calma, tenha paciência, treine seus vendedores com isso. É muito importante, tá? Dê feedback auditivos às campanhas quando você sabe que seu cliente é auditivo. Então, de novo, se você tem um cliente que te faz uma pergunta no WhatsApp ou na rede social, e você percebe, se ele faz essa pergunta em áudio, pode ter certeza que ele é auditivo. Responda em áudio. Treine a sua equipe de fazer o rapport, fazer a conexão, espelhar. Responda em áudio. Que o espelhamento que a gente falou sobre a técnica de rapport ontem, ele ajuda muito para você. Se você não sabe qual é o perfil do seu cliente, ele ajuda muito nesse contexto. Aline, eu não sei, eu não consigo identificar qual é o perfil do meu cliente. Então, responda com espelho, tá? É a técnica de rapport que a gente falou nas transmissões anteriores e que ajuda muito nas suas vendas. Muito mesmo, não é pouco. Sempre quando eu consigo ganhar um pontinho de conexão a mais do meu concorrente, eu ganho uma venda a mais do meu concorrente, tá, gente? Isso é importante você ter claro, tá? Então, inclua esses elementos sonoros nas redes sociais, como eu digo, tá? Como eu disse. Não esquece, de novo, tá? De transcrever aqueles carrosséis que você gosta de usar, transcreve na legenda do post para que as pessoas que têm deficiência visual consigam os aplicativos dela fazer a leitura, tá? Isso é muito importante. E tenha compreensão sobre as preferências dos seus clientes, tá? Então, de novo, o cliente que tem preferência individual, que você sabe que é auditivo, respeite e compreenda, porque você vai ganhar venda sobre ele, tá, gente? Isso é super legal. Então, eu dei aqui uns spoilers hoje de como você identifica seu cliente no sentido de ele ser auditivo e como que você utiliza aí as estratégias, os elementos, as técnicas hoje de marketing para incluir dentro da sua estratégia. O importante, recado principal, tá? Não deixe de incluir, sempre que possível, o sonoro, a ambientação sonora dentro do seu negócio. Independente de ela ser digital ou física, treine os seus vendedores e se treine para tentar identificar, ou se não conseguir identificar, pelo menos colocar essas trilhas sonoras, esses ambientes, essa sonorização dentro das suas estratégias, tá?
Isso é sempre muito importante. Aline, não tem como saber qual é o perfil do meu cliente, tá tudo bem. Manda o orçamento em texto e em áudio, tá? Que aí você garante que tá bem, entende? Então, esse é o ponto-chave, é você ter essa consciência de que existem perfis comportamentais e sensoriais diferentes no mercado e que você não sabe qual é o perfil do seu, se você não sabe qual é o perfil do seu cliente, você pode perder ele para concorrência, tá? Lembra do exemplo que eu dei ontem, de quando eu entrei no restaurante, eu tinha que escolher entre alguns restaurantes e como eu sou muito sensitiva, eu sou sensitiva e auditiva, então eu sempre vou preferir aquele restaurante ou que tenha uma sonora agradável ou que tenha um conforto no assento, né? Já outras pessoas que são mais visuais vão dar preferência por restaurantes, por exemplo, que tem um bom design, que seja agradável no sentido de requinte, no sentido de elegância visual, no sentido de paisagem, né? Então, como eu sou sensitiva, a paisagem também aqui vai contar, mas perceba que se eu sou, que isso vai me tender a escolher um outro lugar, tá? Para sentar, para comer, para fazer uma refeição, para conversar, para interagir com meus amigos. Então, de preferência, seja uma empresa que aborde todos os campos, porque aí você vai atingir 100% da preferência lá no seu cliente, tá? Isso que é importante você ter em mente, ter a consciência. Você perde ou ganha jogo olhando para isso, olhando para essas questões, tá, gente? Então, amanhã a gente vai aprofundar um pouquinho mais no perfil sensorial visual, para você entender como é que funcionam os gostos do seu cliente que é visual, tá? É fácil mais ou menos imaginar, mas é uma fatia muito grande do mercado, faz diferença, né? As pessoas comprarem pelos olhos e amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Compra pelos olhos, de verdade. Então hoje a gente falou sobre a compra pela escuta, amanhã nós vamos falar, entender como é que funciona essa compra pelos olhos, tá, gente? Então te desafio hoje, amanhã me conta se fez diferença, se você conseguiu identificar. Te desafio hoje a identificar as pessoas que estão no teu entorno que são muito auditivas, tá? Identifica. Essas pessoas que você identificou que são auditivas, responde com áudio, tá? Responde com áudio, converse, fale, porque é o jeitinho dela e ela vai se conectar melhor contigo, tá? Isso é liderança e isso é influência. Amanhã me conta se você conseguiu fazer essa identificação, tá? E amanhã a gente segue mais esse papo, que é extremamente importante na sua liderança, nas suas vendas. Até amanhã, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana para nós!